Salve galera universitária do YouTube, aqui quem fala é o professor Rafael Barbosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades periódicas aqui no canal Química Online. Então se inscreve no meu canal, pega aí teu caderno, tua caneta e vamos nessa. O que são propriedades periódicas, né? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que as famílias, elas têm nomes especiais na tabela periódica. Então você vai ver muito que, na maioria das vezes, né, a prova ela traz a família em especial, não traz o número de elétrons da última camada. Então, assim, você precisa saber como é que se chamam essas famílias, né? Então, os elementos representativos são essas famílias aqui, ó, família 1, 2, família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Lembrando que na aula passada a gente comentou, porque aqui o final é A, né? Porque o A é da família dos representativos. Então, a família 1A é a família dos metais alcalinos, né? Por que eles são chamados assim? Porque os metais alcalinos são aqueles que conseguem se combinar com hidroxilas e ao se combinar com hidroxilas conseguem formar bases fortes, né, solúveis. Já a família 2A é a família dos metais alcalinos terrosos, né, que é a família que você retira esses metais, eles têm essa nomenclatura porque eles são retirados da terra mesmo. A família 3 é a família do bóron, porque é o primeiro elemento da família. A família 4A é a família do carbono, também pelo mesmo motivo. A família do nitrogênio é a família 5A, né? Também porque começa com nitrogênio. Os calcogênios são aqueles que conseguem formar a cal. Um exemplo disso é o óxido de cálcio, né? Que o carbono consegue formar o óxido de cálcio, que é a cal virgem. Os halogênios, que são os mais eletronegativos da tabela periódica, né? O flúor mais eletronegativo, a gente vai comentar isso daqui a pouco. E os gases nobres, né? Que são chamados assim porque são estáveis à temperatura ambiente. E eletronicamente são todos estáveis. Então vamos lá. As propriedades periódicas são características dos elementos químicos que se repetem periodicamente, né? Então existem umas repetições que a gente vai comentar aqui que acontecem à medida que eu vou aumentando o número atômico, à medida que eu vou aumentando o número de camadas. Então isso se chama propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica que a gente vai discutir um pouquinho é a propriedade do raio atômico, né? Então assim, matematicamente, a gente não pode pegar uma fita métrica e medir o raio de um átomo. Mas a gente pode estimar como é o tamanho desse átomo através do número de elétrons que ele tem, através do tipo de interação que ele faz. Então, raio atômico nada mais é do que a distância entre dois núcleos de átomos iguais e vizinhos. Foi assim que se fez a medida do raio atômico dos elementos. Então, as substâncias simples, media-se a distância entre os dois núcleos dos dois átomos e, consequentemente, o que era que se fazia? Dividia por 2, que aí você conseguiria entender mais ou menos como é o tamanho daquele átomo, beleza? Então, a variação do raio atômico a gente vai estudar de duas formas diferentes. Uma forma é nas famílias e outra forma é nos períodos. Então, a variação do raio em uma família. Então, vamos pegar aqui o flúor e vamos pegar aqui o cloro. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dos dois, a gente vai ver que ambos possuem 7 elétrons na última camada. Só que o cloro ele possui mais camadas. Se ele possui mais camadas, os últimos elétrons eles estão mais distantes do núcleo. Então, consequentemente, se você for observar, o cloro ele é maior que o flúor. Consequentemente, possui também maior raio atômico. Então, é assim que a gente define o raio atômico nas famílias. Se a gente verificar raio em uma mesma família, a gente vai ver que aquele que tem maior número de camadas é o que vai ter maior raio. Como é que varia o raio atômico em um período? Para entender como é que varia o raio atômico no período, antes eu vou explicar para você o seguinte. O núcleo do átomo, né, que é protônico, que tem prótons com carga positiva, ele exerce uma atração sobre os elétrons que estão ao redor desse núcleo, os elétrons que têm carga negativa. Quanto maior o número de elétrons, quanto maior o número atômico, melhor dizendo, a gente sabe que o número de prótons e o número de elétrons também é alto. Por quê? No estado natural, né, no estado fundamental, os átomos eles possuem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Então, quanto mais prótons e mais elétrons eu tenho, maior a atração entre esses prótons e esses elétrons, consequentemente, diminuição do raio. Então, eu vou esquematizar aqui para você, de uma forma bem didática, bem tranquila para você entender. Então vamos lá. Vou pegar aqui o flúor e vou pegar o nitrogênio. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles possuem o mesmo número de camadas, consequentemente estão no mesmo período. Então a carga nuclear do flúor é maior que a carga nuclear do nitrogênio. O que é que ele quer dizer com isso? Que o flúor tem mais elétrons e mais prótons que o nitrogênio. Consequentemente, a atração entre eles
A atração entre o átomo que tem o maior número de prótons e elétrons é maior. Consequentemente, o raio diminui. Então, por isso que o nitrogênio ele é maior que o flúor. Porque ele tem menos prótons e menos elétrons. Consequentemente, a atração é menor. O raio se torna maior. Ok? Então, quanto menor o número atômico, maior será o átomo ou o raio. Beleza? Então, vamos lá. De forma resumida, como é que a gente pode falar sobre raio atômico? O raio atômico ele cresce da direita para a esquerda nos períodos e cresce de cima para baixo nas famílias. Então tá aí um resuminho para você poder entender como é que cresce o raio atômico. Agora, vamos entender como esse átomo origina um íon. Então vamos lá, eu tenho aqui o átomo neutro e tenho em seguida o átomo na forma de cátion. O que aconteceu na forma de cátion? Ele perdeu um elétron. Então o átomo neutro em relação ao seu cátion ele é maior. Se ele perdeu elétrons, o raio do átomo diminuiu. Então, consequentemente, um íon positivo, que é um cátion, vai ter um raio menor do que o seu átomo neutro. E quando eu tenho um elemento que forma um ânion, o inverso também é verdadeiro. Se eu perco o elétron, o raio diminui. Se eu ganho o elétron, o raio aumenta. Então, o átomo neutro é menor do que o seu ânion. Beleza? Energia ou potencial de ionização é uma outra propriedade periódica importante. É a energia necessária para se retirar um elétron neutro, né, de um átomo neutro, e isolado no estado gasoso, formando um cátion. Então se liga. A remoção do primeiro elétron a gente chama de primeira energia de ionização. Se forem 2 elétrons, segunda energia de ionização, mas daqui a pouco a gente discute. Então o que é a energia de ionização? É o seguinte, forneci energia, o elétron foi embora. Beleza? Mais uma vez para você entender. Forneci energia, o elétron foi embora. Isso é energia ou potencial de ionização. Quanto menos elétrons um átomo tiver na última camada, menor será a sua energia de ionização. Quanto mais elétrons ele tiver na última camada, maior será a sua energia de ionização. A remoção de um segundo elétron requer uma energia ainda maior. Então, quanto mais energia de ionização eu tiver, mais elétrons eu vou retirar. Então, maior vai ser a energia, consequentemente. Certo? Então, forneci mais energia, o elétron vai sair. A segunda energia de ionização é maior que a primeira, então, consequentemente, o segundo elétron vai ser retirado. Então, quanto menor for o átomo, maior será a sua energia de ionização. Resumidamente, como é que a energia de ionização ela cresce na tabela periódica? Nos períodos, ela cresce da esquerda para a direita. Nas famílias, ela cresce de baixo para cima. Outra propriedade periódica que a gente vai comentar é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Então, é a energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso quando ele recebe um elétron. Então, os gases nobres, eles não têm afinidade eletrônica. Por quê, professor? Porque os mesmos, eles são estáveis. Então, eles não precisam ter afinidade por elétrons. Beleza? Então, resumidamente, como é que cresce a afinidade eletrônica na tabela? Do mesmo jeito do potencial de ionização. De baixo para cima nas famílias, da esquerda para a direita nos períodos. Eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, né? Tendência de atrair elétrons. Quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. Vale lembrar que substâncias simples não vão ter diferença de eletronegatividade porque se trata do mesmo elemento, beleza? Então, olha só, aqui é a ligação do ácido fluorídrico, né? O hidrogênio ligado ao flúor. Então, o par de elétrons é mais atraído pelo flúor, porque ele é mais eletronegativo. Entenda que ele não recebe esse elétron, nesse caso especificamente. Mas ele atrai mais esse elétron pelo fato de ser mais eletronegativo. Como é que cresce a eletronegatividade na tabela periódica? Do mesmo jeito que cresce potencial de ionização e da mesma forma que cresce afinidade eletrônica, beleza? Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, uma tabela periódica um pouquinho diferente. Tem os valores de eletronegatividade. Como você pode evidenciar aí, o flúor tem uma eletronegatividade de 3,98, que é a eletronegatividade mais alta da tabela periódica. Então o flúor é o elemento mais eletronegativo, enquanto que o frâncio, né, é o elemento mais eletropositivo, né, o contrário da eletronegatividade. Quem tem maior eletronegatividade é mais eletronegativo. Quem tem menor eletronegatividade é mais eletropositivo. Então a eletronegatividade varia nas famílias de baixo para cima e nos períodos varia da esquerda para a direita, beleza? Não definimos a eletronegatividade para os gases nobres porque os mesmos já se encontram estáveis. Eletropositividade é a tendência que os átomos têm em ceder elétrons. Sua variação é oposta
a eletronegatividade, né? Obviamente. Então, como é que cresce a eletropositividade? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Vale lembrar que a eletropositividade obedece à mesma sequência do raio atômico, né? Então, se você observar, o crescimento dele é análogo ao crescimento do raio atômico. Então é isso, galera. Queria agradecer a você por estar comigo até agora. Essa foi mais uma aula do canal Química Online. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar aquele like. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E é isso, então. Valeu, falou!